Vocês viram aí o resultado sensacional do Datafolha para o Lula, ele subiu 2 pontos, o Bozo permaneceu estável, mas o resultado que mais chamou a atenção foi o de votos válidos. O Lula subiu mais 2% e alcançou novamente, né, ele por volta de julho e tal, ele tinha 50%, ele voltou a atingir esse patamar, que é o patamar de vitória em primeiro turno, ou seja, está completamente aberta a questão do Lula ganhar ou não no primeiro turno. O cenário em Rio, São Paulo, ele é aquele que a gente já conhece das outras pesquisas, vai ter segundo turno no Rio, muito provavelmente, São Paulo é certeza. Agora, o que movimentou mesmo nessa pesquisa, nessa rodada, foi o cenário de Minas Gerais, tá? O Lula cresceu 3% e abriu 13 pontos em cima do Bolsonaro, e isso pode ter impactado a questão da corrida para governador. Porque aí sim teve uma movimentação bastante relevante, tá? A diferença entre o Zema e o Calil caiu 8%. Então vamos ver. Isso aqui não está decidido ainda que vai ser primeiro turno, não. Ainda tem alguma chance. O Calil tem pegado pesado nas propagandas lá em Minas. Ele governa para beneficiar grandes empresários. Ataca a saúde, a educação e as empresas públicas. Despreza as pautas ambientais. Boicotou as medidas de combate ao coronavírus. Não respeita as minorias. Seus aliados são procurados pela justiça. Faz demagogia e coloca gastos no sigilo, enquanto dificulta o acesso do povo ao auxílio emergencial. E sua maior contribuição foi destruir tudo que foi conquistado pelo povo. A gente podia estar falando do Bolsonaro, mas estamos falando do Zema. Bom para os ricos, ruim para os pobres. Bem, e aí agora mudando completamente de assunto, eu vou aqui para a entrevista do Lula ao Ratinho. E curiosamente, primeiro que assim, foi inacreditável que o Lula aceitou ir lá, porque o SBT tem uma postura absolutamente agressiva em relação ao PT. O próprio Ratinho é um defensor assim, enfurecido do Bolsonaro, mas para surpresa de todo mundo, o Lula foi lá, encarou e, como diz o Noblar aqui, Lula deu show na entrevista ao Ratinho. Se no debate da Globo ele for tão bem assim, é capaz de liquidar a eleição no primeiro turno. O Chico Barney, lá do UOL, falou assim: Ratinho encerrou falando obrigado, presidente, para Luiz Inácio Lula da Silva. Voto viradíssimo. E aí eu vou passar alguns momentos. Esse aqui, muita gente não vai entender porque que o Ratinho perguntou isso. Aí você tem que entender a demência dos bolsonaristas nas redes. Teve esse episódio no comício do Lula, que essa mulher foi lá e tomou a garrafa de água da mão dele. E aí desde então os bolsonaristas espalham esse vídeo nas redes dizendo, sem absolutamente nenhuma prova, de que isso seria cachaça. Ou seja, que o Lula seria um viciado e tal. E aí o Ratinho teve o desplante de perguntar isso pro Lula. Mas o Lula se saiu muito bem na resposta. Quero saber uma coisa, Lula, aquela garrafinha, aquela é água que tem lá? Ou tem uma cachaçinha? Qual garrafinha? Aquela que você faz o comício, que eu vejo você tomando. Não, aquilo é água. Tem certeza? É água. Se você quiser uma cachaçinha, tem. Deixa eu contar, eu estou com a garganta. Eu sei. Eu estou fazendo tratamento com fonoaudióloga porque eu estou fazendo muito comício, a minha voz está ficando. Hoje ela está boa. Mas eu gosto de uma cachaçinha. Sim, eu ia perguntar se porque... Nós já tomamos junto na sua casa, lá no Alto da Lapa. Então quando ele fala assim, pô, nós já tomamos cachaça juntos, já, tal, aí ele desmontou o Ratinho, né? Acabou com a coisa ali. E depois ainda falou que o próprio Ratinho ganhava mais, né? Vivia melhor na época do Lula. Esse país era feliz, até você era mais feliz. Até você dava mais risada. Até você sabia. Eu ganhava mais. Esse povo que te assiste agora. Você entrou uma céu que diminuiu muito. Esse teu público que está nos ouvindo aqui, ele sabe que ele comia. Obrigado, presidente. Um abraço, querido. Então é isso, né? Começou a entrevista perguntando, né, coisa meio insinuando que o Lula era cachaceiro e terminou a entrevista chamando de meu presidente. Olha aqui, só pra gente fechar, né? Eu falei mais cedo daquele novo escândalo do governo de entrega de propina dentro de pneus e a coisa ligada ao Ministério da Educação e tal. E aí o Antônio Tarbet fez a seguinte pergunta, né? Não sei como a imprensa brasileira batizará o mais novo escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, com pastores recebendo milhões dentro de pneus para reformar igrejas. Mas, se os pneus forem Michelin, né, precisa se chamar Michelão. A primeira-dama vai curtir. Aleluia e chamalará. É aquele negócio que a Michelle gritou lá quando o André Mendonça virou ministro do STF. Então é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo. Agora a gente volta. Antes de terminar, eu queria lembrar que o Desmascarando criou o Pix. É esse aí que tá na tela. Então, quem gosta do nosso trabalho, tal, quiser dar uma ajuda, tá aí o Pix do Desmascarando. A gente vai desmontar o programa de membros aqui do YouTube, porque a plataforma retém para ela
um percentual, praticamente metade dos valores que os nossos membros aí que nos apoiam pagam. Então a gente resolveu fazer essa conexão direta com os nossos apoiadores. Então se você quiser apoiar também, tá aí o Pix. É isso, pessoal, eu fecho esse vídeo agora, a gente volta amanhã com mais vídeos para a página.